Glória a Deus, mais um domingo, mais uma EBD. E como sempre, começando, quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizeis de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. A glória! Minha bênção, quero compartilhar com os amados a mesma bênção que eu compartilhei domingo passado. O meu estágio em educação cristã, eu quero agradecer muito a Deus porque Deus tem me mostrado muitas bênçãos. Acredito que a bênção maior é a bênção que eu posso ser na vida das outras pessoas, fazendo a diferença em relação ao estudo da palavra, em relação a testemunhar. Então, eu quero agradecer muito a Deus. E, ao mesmo passo, eu quero pedir oração por esse estágio, porque estamos iniciando um projeto e esse projeto será desafiador para mim e eu quero agradecer a Deus e ao mesmo tempo pedir orações para as orações dos amados. Orem pela professorinha Tamara, que em nome de Jesus, no próximo ano esteja se formando em educação cristã, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, conte a sua bênção, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para o quê? Para aprender da palavra do Senhor, lembrando o quê? Que lâmpada para os meus pés, é a tua Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. E para que a palavra do Senhor seja realmente resplandeça em seu viver, ao ponto de iluminar o seu caminho, é necessário que você estejamos lendo, estejamos estudando, aprendendo, meditando todos os dias e guardando em nosso coração, guardando em nossa mente a palavra do Senhor. Então, vamos aprender? Vamos lá? Bem, continuando os estudos, hoje é a lição número 6. É isso, a lição 6, ela é todo o capítulo 5 do Evangelho segundo João, certinho? É a professora Thaisa que está dando as outras aulas, porque, glória a Deus, como eu falei, por causa do estágio de educação cristã, vai vir o projeto. Então, a professora Thaisa é uma bênção, aceitou também esse desafio, que é um desafio, está gravando todo final de semana, EBD, é um grande desafio. E como ela também está estudando teologia, glória a Deus, ela disse, esse final de semana vai ficar com você, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Então, continuando, lição 6, como os amados têm visto, as lições estão sendo separadas. Por quê? Por exemplo, a lição 6 é todo o capítulo 5. Para todo o capítulo 5 fica muito estendido. Então, hoje estaremos estudando o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Tá bom, amados? E a lição 6 é justamente isso. A missão de Jesus. Qual a missão de Jesus? Bem, o Evangelho de João, ele traz essa missão. Cada livro, a verdade é que a palavra do Senhor, em cada livro, ela revela Cristo. Ela revela Cristo de uma forma para que durante toda a leitura da palavra do Senhor, durante todo o aprendizado da palavra do Senhor, por isso a importância de lermos a palavra realmente de capa a capa, toda ela vem mostrando Cristo. O Cristo que cura, que perdoa, que enche do Espírito Santo, que derrama poder, que veio para salvar o pecador. Então, assim, cada livro, ele traz essa bênção maravilhosa para nossas vidas. E o Evangelho de João? Bem, o Evangelho de João, ele traz a missão de Cristo Jesus. Ele traz, na verdade, essa missão logo nos primeiros capítulos. Olha, João 1, versículo 14. Olha só.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha só, ele já veio dizer que é o Verbo, que Jesus é o Filho de Deus. E olha no versículo 11, aí a gente vai um pouquinho antes. No versículo 11, veio esse Verbo que se fez carne, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas olha a bênção maravilhosa para todo aquele que recebe, que aceita a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Versículo 12 do capítulo 1. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, crer, viver a sua palavra, testemunhar Cristo Jesus em seu viver, é ser feito filho de Deus. Oh, glória a Deus! E nesse capítulo 5 nós vamos ver a missão de Jesus. Na verdade, um capítulo após o outro, é essa confirmação, essa é a confirmação dessa missão. Aí você pode dizer assim, irmã Tamara, professora Tamara, educadora Tamara, oh, glória, receba a bênção. O que é missão? Olha, no mundo corporativo, que é o mundo corporativo das empresas, e talvez fique mais fácil você assimilar por conta disso. O que uma empresa tem? A empresa tem uma missão, a empresa tem uma visão e a empresa tem um valor. Um ou mais, tá? Eu estou falando os 3 pilares de uma empresa. Vou colocar assim porque com certeza fica mais fácil o entendimento. E o que é a missão? A missão é a finalidade daquela empresa. Olha, eu sei que começou a encaixar as coisas. O que é a visão? É a ideia que descreve aquela empresa. E o que são os valores? São os princípios éticos daquela empresa. Tá vendo? Então, uma empresa, ela precisa desses pilares para a existência, ok? Acredito que ficou melhor agora para assimilar. Então, o que é a missão? O que é a missão de Jesus? A missão é o fim. Por que ele veio? É a resposta desse porquê. Por que Jesus veio ao mundo? Oh, glória! Em 1 Timóteo, o capítulo 1, versículo 15, olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Por isso que eu estou dizendo, a Bíblia é de capa a capa. Não é pedacinho, não é promessazinha, pedacinho que nós devemos estudar. Devemos estudar a Bíblia de capa a capa. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o que a palavra do Senhor nos diz? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual é essa palavra que é fiel e que é digna de toda aceitação? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Qual a missão de Cristo Jesus? Salvar os pecadores. E Paulo, ele completa, ele diz assim, dos quais eu sou o principal, na versão internacional, ele diz, na nova versão internacional, ele diz assim, do qual eu sou o pior. Paulo dizendo assim, eu sou pecador. O que a palavra do Senhor nos diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a missão de Jesus, qual foi a missão? Qual foi? Isso mesmo, salvar o pecador. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele se fez carne, ele veio salvar o pecador. Ele veio salvar a mim, ele veio salvar a você, ele veio salvar o seu amigo, ele veio salvar o seu inimigo também. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz, olha, orar pelos amigos é muito fácil, você tem que orar por aqueles que te
perseguem, por aqueles coleguinhas que você não gosta, por aquela pessoa no trabalho que você não engole, pois você tem que engolir e ainda tem que orar, porque quando o Senhor Jesus veio, ele veio salvar a todos nós, porque todos nós somos pecadores. A diferença é que hoje, todo aquele que recebe a Cristo Jesus em seu coração como seu único e suficiente Salvador, sabe qual é a diferença? É porque hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmã Tamara, como é que se mostra a missão de Jesus, que veio para salvar o pecador, nesse capítulo 5? Olha, em todo o capítulo 5, mas lembrando que hoje nós vamos ler somente do versículo 1 ao versículo 18, tá bom? Vamos lá? Já abriu a sua palavra? Ops! Já abriu a palavra do Senhor, a sua Bíblia, glória a Deus. Já abriu a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos lá, João 5. Deixa eu botar aqui. Assim ficou melhor. João 5 e leremos do versículo 1 ao versículo 18, tá bom? Vamos lá. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe lá, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Besteda, o qual tem 5 pavilhões, amados. Esse tanque tinha 5 pavilhões enormes, e esses 5 pavilhões eram de quê? Ó, versículo 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Nesses 5 pavilhões eram 5 pavilhões de doentes. Versículo 4. Esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que estivesse, certo? Aqueles enfermos, eles estavam esperando, é isso que a gente vai ver, estavam esperando o anjo descer, e o anjo, quando agitava as águas, o primeiro que era colocado ali era curado. Só que hoje, e nós vamos ver isso, hoje a cura é em nome de Jesus. Cuidado, amados, com as conceitas que aparecem por aí. Cuidado que algumas religiões têm apresentado por aí, porque só quem cura é Jesus. Aí você pode dizer: irmã, mas isso existia. Isso existia. E a palavra do Senhor nos mostra que daqui para frente a cura é somente em nome de Jesus. Vamos lá? Ao versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Amados, não era 30 dias, nem 38 horas. Eram 38 anos. Muita gente nem vive essa idade. Quantos anos os amadinhos, aluninhos têm aí? Imagina só. Pois esse aqui, ele havia 38 anos padecendo de uma doença. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha só, amados, presta atenção na missão de Jesus. O que aconteceu? Jesus chegou àquele enfermo e perguntou: queres ser curado? Hoje a humanidade é uma multidão, é uma humanidade enferma. É uma humanidade que está doente. Porque o salário do pecado é a morte. Amados, a morte nada mais é que o desfalecimento de tudo que existe de vivo no corpo. A humanidade está doente do
pecado. E Cristo Jesus veio para que o mundo fosse curado do pecado. E Cristo Jesus diz: o que tu queres? Tu queres ser curado? Você quer ser livre deste pecado? Você quer receber a cura desse pecado? É essa a pergunta de Cristo Jesus, porque foi essa a missão dele aqui. Quando Cristo Jesus ressuscitou, essa missão não acabou, ao contrário, essa missão foi confirmada por Deus. Por quê? Quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, quando ele ressuscitou, ele nos garantiu a vida, ele nos garantiu a vitória sobre a morte, ele nos garantiu a vitória sobre qualquer enfermidade. A principal enfermidade é o pecado. Olha só, versículo 7. Respondeu-lhe o homem, olha só. Respondeu-lhe o enfermo. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, porque ele não conhecia ainda Jesus, por isso que ele disse Senhor, tá? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que ele está dizendo? Olha, que ele nesses 38 anos, ele nunca conseguiu ser curado. Por quê? Porque sempre alguém ele perdia a vez. Sempre alguém estava na sua frente, ele sempre perdia a sua vez. O versículo 9, o versículo antes de mim, e no versículo 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, olha que coisa poderosa. Oh, glória a Deus. Olha que coisa poderosa. O homem, ele estava dizendo o seguinte, olha, Senhor, que ele não conhecia Jesus, né, amados? Então, olha, Senhor, sempre alguém vai antes de mim e eu não recebo essa cura. E Jesus olha para o homem e diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O que a palavra do Senhor nos diz? Que para Deus não há acepção de pessoas. Não há primeiro, não há último no reino de Deus. Não há acepção de pessoas. O Senhor olha para a gente como iguais. Não existe maior, não existe menor, não existe essa discrepância no reino de Deus. Não há acepção de pessoas no reino de Deus. O Senhor só disse, levanta, vai lá, anda. E o homem, e imediatamente, versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era um sábado. Olha que coisa maravilhosa, amados. Olha que bênção maravilhosa. E é isso, e essa palavra que nós precisamos guardar em nosso coração. Que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é ou bonita ou feia aos nossos olhos. Não importa a doença que estivermos vivendo. Não importa as circunstâncias que estivermos passando. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama. E essa lição também nós devemos tirar para nós. Não devemos fazer acepção de pessoas. A missão do nosso Jesus sempre será de salvar o pecador. Por isso ele se fez carne, por isso ele morreu naquela cruz do Calvário, por isso ele ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. E é nossa missão, é nosso dever levar esse evangelho a toda criatura, levar esse evangelho a todo e qualquer pecador. Ao coleguinha da escola, ao diretor, ao professor da escola, levar essa palavra ao meu vizinho, levar essa palavra ao meu colega de trabalho, levar essa palavra até muitas vezes ao irmão da igreja. Oxe,
Agora não. Ao irmão da igreja, sim, amados. Porque você não sabe como aquele irmão está. Às vezes aquele irmão está padecendo de uma enfermidade muito grave e ele está precisando de suas orações. Ele está precisando de uma palavra de conforto. Olha só que bênção maravilhosa. E essa bênção é para nós fazermos nessa terra. Jesus já fez a sua parte, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou. Ele está aí para salvar o pecador. Basta o homem pecador fazer o quê? Receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então cabe a nós o quê? Levar essa palavra. Oh, glória a Deus. A missão de Jesus é salvar o pecador e nossa missão é levar essa palavra de salvação ao pecador. Glória a Deus. E para finalizar, vamos logo lá para o versículo 16. Eu peço que os amados leiam em casa, tá bom? Para finalizar, vamos lá para o versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A missão de Jesus não terminou com sua morte na cruz. A missão de Jesus não terminou com a sua ressurreição. Ele trabalha até agora. A missão de Jesus é salvar o pecador desde Adão e Eva até o fim dos tempos. E nossa missão é levar a sua palavra. O que a palavra do Senhor nos diz? Sede imitadores de Deus como filhinhos amados. Não podemos cessar o nosso trabalho, não podemos parar o nosso trabalho de levar a palavra do Senhor, de ser bênção, de atrair vidas à salvação. Precisamos ser bênção onde estivermos, fazermos a diferença na vida das pessoas onde estivermos, em nome de Jesus. E minha oração é essa: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie, e que por onde você estiver, tenha certeza da missão de Cristo, que é salvar o pecador. E como Paulo disse, também se declare: eu sou o principal, eu sou o pior, eu careço de Cristo. E tenha a certeza em seu coração de ser bênção. Tenha a determinação em seu coração de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser bênção na vida das pessoas, de levar a palavra de salvação ao pecador, em nome de Jesus. Deus te abençoe! Oh, glória!